Olá, paz do Senhor a todos. Espero que vocês tenham tido uma boa manhã. Olha, eu decidi fazer hoje porque ontem foi um bocadinho estranho. Ontem eu tinha gravado o vídeo, mas depois perdi o vídeo. Depois também é bom fazer as coisas de Deus com calma também, porque olha, como fui tratar também de umas coisas e depois estava cansada, olha, mas nunca é tarde. Eh, eu vou te falar sobre a pecadora perdoada, mas antes de começar eu vou orar. Pai amado, eu venho diante da tua santa presença te pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos e ações e atitudes, e agradecer por seres o Deus Altíssimo, aquele que criou o céu e a terra e o mar e tudo que nele existe. E eu oro para que o teu Espírito Santo possa me guiar, Pai, para que eu possa falar somente de acordo com a tua vontade, que eu fale em espírito, não em carne, e que mais almas possam ser alcançadas para glorificar somente o teu nome, Senhor Jesus. Muito obrigada por eu estar aqui mais uma vez, pela força, pelo ânimo, que o Senhor me dá sempre essa vontade de partilhar a tua palavra com os meus irmãos e irmãs em Cristo. Que eu possa falar a todos nós, nos nossos corações e abrir os nossos olhos de entendimento. Amém. Então eu vou ler Lucas capítulo 7, de verso 36 a 50. A pecadora perdoada. Regou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, ungia com ungento. Quando isto viu os fariseus que o tinham convidado, falava consigo, dizendo: Se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhes: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Diz, ó mestre. Um certo credor tinha dois devedores, um devia-lhe 500 dinheiros, outro 50, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Diz, pois, qual deles o amarás mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhes disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta deste, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, Jesus: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa os pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, o que é que essa palavra nos fala? Isso, nós já sabemos que um dos fariseus, que se chama Simão, convidou Jesus para ir eh, para sentar à mesa com ele para um banquete. Porquê? Porque esse fariseu era um dos fariseus que se chama Simão. Ele de certeza que ouviu dos feitos que Jesus fez, maravilhas que Jesus fez, por curiosidade, decidiu convidar Jesus. Se calhar até para testá-lo, né? Então, então quando ele foi, estava sentado à mesa, né? Quando Jesus estava sentado à mesa, com os seus pés, estando por detrás dos seus pés, então apareceu uma mulher pronto, que era desprezada, que era considerada pecadora, né? Desprezada pelas pessoas. Então, ela, quando viu Jesus, logo que veio, começou a regar os seus pés com as lágrimas e enxugava os seus pés com o cabelo, e ela trazia consigo um ungente, um perfume valioso, trazia e ungia com os seus pés, beijava os seus pés e ungia com o gento. Então, quando essa mulher, né, apareceu a Jesus, os fariseus que tinham convidado a Jesus para ir sentar à mesa com eles, eles começaram a falar: se fosse um profeta, ele saberia quem é a mulher que lhe toca. Então, com aquele julgamento, começaram a julgar a mulher, a pecadora, pronto, que é considerada a pecadora, que foi perdoada. Começaram a julgar entre si.
Depois de Jesus, como conhece a intenção dos seus corações e dos nossos corações, disse assim: então, Simão, uma coisa tenho te dito, uma coisa tenho a dizer-te. Ele falou em parábolas e disse: dizia mestre, um certo credor tinha dois devedores, um devia-lhe 500 dinheiros, outro 50, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz, pois, qual destes o amarás mais? E Simão respondeu a Jesus disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Por que que Jesus falou nessa parábola? Porque ele sabia que, conhece a intenção dos corações, sabia que eles estavam a julgar a mulher que, que veio, que trouxe um gente que derramou as suas lágrimas nos pés de Jesus, enxugou com o seu cabelo. Porquê? Eles não entenderam o porquê que Jesus falou essa parábola. Porque a pecadora, ela veio humilde, essa mulher veio humilde, deu o seu melhor para Jesus, reconheceu logo a primeira que Jesus é aquele, que Filho de Deus, é aquele que tem o poder para perdoar os seus pecados, que ela deu a sua entrega total para Jesus, deu o seu melhor, reconheceu, foi humilde, porque aos seus pés foi humilde, entregou-se. Por isso é que Jesus disse assim à mulher. Disse assim para ela no final: os teus pecados te são perdoados. E, porque e o que estava à mesa começaram a dizer entre si. Os fariseus, quando ele disse assim para a mulher: estão perdoados os seus pecados, os fariseus começaram a questionar, começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa os pecados? Mas eles não reconheceram que tanto eles também são pecadores, como aquela mulher. Porque só o fato de eles estarem a julgar já pecaram. Então, por isso é que Jesus deu esse exemplo. Quem é que tu muito amou? Então, quem é que tu mais ama? O Simão respondeu a Jesus: aquele que mais perdoou, tenho para mim que aquele que mais perdoou é que, é que eu devo amar mais. Então, porque ele disse, eu vou repetir de novo para vocês perceberem. E Simão respondeu: disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoa. E ele disse: julgaste bem. Jesus disse: julgaste bem. Mas ele não entendeu porquê que Jesus fez isso. Porque eles estavam a julgar a mulher. Essa, ao que logo a primeira, ela não me deu circunstâncias para ir, mesmo que ela não era bem-vinda. Ela foi ao encontro de Jesus. Foi, entrou na casa, trouxe o seu melhor perfume nojento, derramou os seus pés, derramou suas lágrimas, limpou com o cabelo da sua cabeça. Mas o próprio Simão, que convidou Jesus, recebeu Jesus de qualquer maneira, não o saudou, não honrou. Porque tem uma parte que diz assim: não, não, voltando, entrei na tua casa, Jesus disse assim: entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas, e enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculos, mas esta desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso que eu te digo que os meus muitos pecados lhe são perdoados porque muito me amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então é isso. Ele convidou Jesus, o Simão convidou Jesus de qualquer maneira, nem o saudou, nem lavou os seus pés, nem os seus olhos com a porque naquele tempo, quando eles tinham convidado, mesmo de especial, tinham convidado, eles lá lavavam, tinham sempre alguém para lavar os pés, mesmo que ao convidado lavava os pés, saudava para o óleo na cabeça. Naquele tempo eles faziam isso, quando recebem um convidado saudavam assim, mas essa mulher que nem ela não parava de beijar os pés de Jesus. O Simão, claro, podemos ver que ele convidou Jesus por uma outra intenção, não de boa intenção, para testar, para ver como ouviu as maravilhas que Jesus fez, ou para testar Jesus. Então convidou, mas não recebeu de qualquer maneira, não prestou nem honrou, ainda mesmo assim nem reconhecia que Jesus é o Filho de Deus. Não reconhecia que Jesus é que ele tem poder para perdoar. Como essa mulher, desde que ela veio, ela não parava de beijar os pés de Jesus, de saudá-lo, de fazer isso. Não parava, porque ela reconheceu, ela foi humilde, aquela que era considerada pecadora, ela que foi uma humilde, se render aos pés de Jesus, a lavar os seus pés com as suas lágrimas, enxugar com o seu cabelo e trazer o seu perfume para derramar nos seus pés. Mostra que ela reconhece, aquela teve um encontro real com Cristo, aquela entrega.
Mas os fariseus só julgavam, estavam a julgar a mulher, se ele soubesse quem lhe toca, eles achavam que eram melhores que ela, sem eles entenderem que eles também são pecadores. Porque quando Jesus dá aquele exemplo que aquele que mais perdoou, aquele que perdoou é o credor, né? Porque os dois tinham, um devia 500, outro devia 50, quando ele deu esse exemplo da parábola de Simão, e ambos foram perdoados porque não tinham com que pagar. Assim Cristo também veio ao mundo para prover o mundo, mas o mundo rejeitou, né? Mas ele veio para todos os pecadores, porque nenhum está sujeito a julgar ninguém porque também é pecador. Foi porque os fariseus logo à primeira eles fizeram-se juízos, porque se achavam que já estavam justificados, que não precisam de arrepender, não precisam de perdoar. Já estão justificados, achavam-se melhor, achavam que eles que devem desprezar aqueles que têm mais, que eles acham que eles não têm pecado, que os outros é que têm mais pecados que eles. Todos são pecadores, não têm aqueles que têm mais ou menos, todos somos pecadores. Então eles achavam-se melhor. Muitas das vezes a gente não experimenta a extremidade da misericórdia de Deus, porquê? Por causa que às vezes nós não arrependemos do coração sinceros, é um arrependimento superficial. Nós experimentamos isso porque não, eles achavam que, por serem justificados não têm que se arrepender, que são melhor que os outros. Logo a primeira, mas já estavam já a pecar, porquê? Porque eles já estavam a julgar a mulher, a julgar aqueles que diziam a pecadora, tipo que eles não são pecadores, mas eles estão cheios de pecados e muitas das vezes não experimentamos a extremidade da misericórdia de Deus porque nós não arrependemos do coração sincero. Estamos mais longe de Deus. E por isso é que Deus disse, por isso é que Jesus disse: aquele que mais perdoou, muito me amou. A mulher, logo a primeira, ela, ela honrou Jesus, amou, sim, teve aquela entrega total. Total, foi humilde. Mesmo ela não mediu circunstâncias para ir ao encontro com Jesus, mesmo que ela não era bem-vinda naquela casa. Então, muitas vezes nós não experimentamos, porque ele diz assim, na última parte, disse ela, os teus pecados são, disse para a mulher, os teus pecados são perdoados. E eles, os que estavam à mesa, começaram a dizer, disse, quem é esta que até perdoa os pecados? Ela reconheceu que Jesus é aquele que tem poder para perdoar. Ela reconheceu que Jesus é filho de Deus. E também diz assim, porque também Jesus diz assim, por isso é que digo que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito me amou. Ela muito amou Jesus, por isso é que muitos pecados lhe são perdoados. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Porque eles só achavam-se justificados, achavam que era melhor, que não eram pecadores, porque por isso é que eu disse que muitas das vezes a gente não experimenta, eles não experimentam muitas das vezes, não experimentamos muitas das vezes a maior misericórdia, a extremidade da misericórdia de Deus, a verdadeira misericórdia, não experimentamos por causa que a gente no nosso coração não nos arrependemos do coração sincero. Então nós não experimentamos essa misericórdia, esse amor por causa disso, porque por causa a gente achamos que somos melhores, já estamos justificados, desprezamos os outros, porque não somos mais santos, não somos pecadores. Não, mas essa mulher ela embora sendo desprezada, embora não sendo bem-vinda naquela casa onde Jesus estava, ela não mediu circunstâncias para ir a um encontro de Cristo, para honrá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo. Ela não mediu circunstâncias, foi humilde, reconheceu que Jesus é aquele que tem poder para perdoar, beijou os seus pés, honrou Jesus, enquanto que Simão convidou Jesus de qualquer maneira, nem sequer o saudou, não honrou, mas era mais com outro objetivo, mas é para o testá-lo. E muitas das vezes nós agimos como fariseus, achamos que somos melhores. Eu não peco, eu sou santa, não sei. Não, mesmo quando nós já estamos a julgar o nosso próximo, já estamos a pecar. Então, nós devemos reconhecer que todos somos pecadores, que ninguém é perfeito. Somos todos pecadores, todos nós necessitamos de Cristo, de Jesus, porque Ele é que entregou a sua vida por nós. Ele é que padeceu tanta dor que não acredito que ninguém tenha um grande amor até o ponto de entregar a sua própria vida como para suportar tanta dor por amor de nós. Só mesmo Jesus, e Ele fez do pecado por amor de nós. Ele é santo, é santo, mas fez do pecado para levar todas as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas enfermidades, padeceu tanta dor, embora sendo desprezado, ainda assim ele não desistiu de nós. Ele morreu por todos nós, mas muitos não aceitam. E muitas das vezes
Nós podemos estar estamos cegos, porquê? Porque achamos que somos melhores que os outros, desprezamos os outros pecadores, nós achamos que nós não temos pecado, os outros é que têm, e apontamos o dedo, fazemos juízo dos outros, sem reconhecer que nós somos pecadores. Já o fato de julgar, já estamos a pecar. Essa mulher que era desprezada pelos outros, porque era pecadora, era desprezada, mas foi aquela que foi mais humilde, aquela que honrou mais Jesus, que se entregou a Jesus. Por isso é que muitos dos seus pecados foram perdoados. E a sua fé, por causa da sua fé, ela foi. Jesus disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Então, são muitas vezes essas pessoas que são humildes, que são desprezadas, ignoradas, é que muitas das vezes se entregam, reconhecem que Jesus reconhecem que Jesus é aquele que veio para nos salvar. Muitas das vezes é aquelas que são sinceras. Às vezes eu fico a pensar assim, muitas vezes a gente agimos como fariseus. Ah, eu sou santo. Não, Deus conhece o interior do nosso coração, os nossos pensamentos. Ele veio para todos. Nós vamos a dizer, eu não tenho pecado, eu sou melhor, eu vou subir. Não, não, não. Jesus conhece o que é que nós fazemos em oculto. Então, nós não podemos apontar o dedo, essa época desprezar. Não, não, não. Nós não devemos orar uns pelos outros, ajudar o próximo e sermos sinceros uns para com os outros, mas e não sermos soberbos ou orgulhosos, reconhecer que nada podemos fazer sem Cristo, reconhecer que nada somos sem Cristo, e reconhecer que somos pecadores, ninguém está sujeito a julgar ninguém, nem fazer juízo de ninguém. Eu espero que vocês tenham entendido essa palavra, que também me faz pensar e que possa também ter falado aos vossos corações, para nós não sermos como os fariseus, não agimos como eles também, por achar que somos melhores, porque ninguém é melhor que ninguém. Todos estamos no mesmo. Todos nós necessitamos também de perdão, porque falhamos, pecamos e não devemos achar que somos mais santos, porque não há nenhum justo na face da terra. O único que foi justo é Jesus, o único que é santo é Jesus, que entregou sua vida por nós, mesmo sendo Deus, não usurpou, mesmo sendo em forma de Deus, não usurpou do poder de Deus. Ele veio por todos nós para entregar a sua vida por nós e cumpriu e fez. Foi humilde, serviu até os discípulos, foi humilde do coração, foi humilde. Então é isso que ele também nos ensina. Para nós não nos julgamos uns aos outros, não achar que somos melhores, porque nada somos. Todos nós merecemos também, desculpa, todos nós necessitamos de Deus, necessitamos de Cristo, aquele que entregou a sua vida por nós. Todos nós temos falhas. Então, essa palavra que eu quero deixar aqui, eu espero que vocês tenham entendido e que Deus os abençoe e tenham um bom fim de semana na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo, que está sempre ao nosso lado. É isso. Que Deus os abençoe.